Boa noite, irmãos, e a todos que nos assistem. Vamos continuar firmes, servindo ao nosso Deus, orando uns pelos outros, pois o nosso Deus é fiel em todo o tempo. Amém? Hoje temos a última parte do nosso estudo sobre a vida de Eliseu. Então o título é Fazendo o Nosso Melhor para Deus. Eliseu era um homem simples, filho de um homem chamado Cefate, era de uma cidade chamada Abel-Meolá, que ficava às margens do Rio Jordão, onde vivia trabalhando como lavrador. Esse homem Deus chamou para ser o sucessor do profeta Elias, nos tempos do rei Jorão em Israel, e Josafá em Judá. Ele foi um destemido pregador da palavra de Deus e confrontou tanto o povo como também os governantes do seu tempo, embora ambos tenham permanecido na desobediência. Então, lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 16, nós vemos Deus falando a Elias: e também Eliseu, filho de Cefate de Abel-Meolá, ungirás profeta em seu lugar. Então, o que nós temos estudado é que Eliseu, como sucessor de Elias, desejava fazer o seu melhor para Deus. E vemos isso na sua prontidão em obedecer ao seu chamado. Quando Elias lançou a sua capa sobre Eliseu, que estava ali no campo trabalhando, a gente vê a sua prontidão. Capítulo 19 de 1 Reis, a partir do versículo 19. A gente vê ali no texto bíblico que ele deixou os bois e correu após Elias. Ali a sua prontidão. E em seguida ele retorna, ele toma sua junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e deu ao povo. Era definitiva ali a sua decisão em seguir e servir a Deus. Então, após isso, se levantou e seguiu Elias e o servia. Então, nós vemos ali a prontidão de Eliseu em obedecer ao seu chamado. E nós vemos também que ele desejava fazer o seu melhor para Deus, na grandiosidade do seu desejo expresso por seu pedido. Então Elias diz para ele pedir o que ele quisesse. E aí então o pedido dele, lá em 2 Reis capítulo 2, versículo 9, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Então, Deus respondeu, Deus concedeu a Eliseu o seu pedido. Ele teve porção dobrada do espírito de Elias. Mas o objetivo de Eliseu não era ser melhor ou mais poderoso que Elias, mas realizar mais para Deus, cumprir fielmente o seu ministério. Então, a motivação, os desejos dele realmente eram puros diante de Deus, e Deus concede o seu pedido. E aí então nós passamos a ver sobre os milagres, pelo poder de Deus na vida de Eliseu. E nós falamos que são 16 milagres ali mencionados na Bíblia, e nós observamos ali apenas 6 desses milagres. E vimos também que é interessante perceber que Eliseu foi usado por Deus para cuidar de pessoas necessitadas. Quando nós vamos vendo cada um desses milagres, desses acontecimentos, a gente vê ali o cuidado de Deus para com as pessoas necessitadas no ministério de Eliseu. E primeiro nós vimos sobre o milagre que ele fez ali na cidade de Jericó. E com isso nós mencionamos que Deus é quem sustenta o seu povo. Então, é mencionado ali em 2 Reis capítulo 2, versículo 19 a 22, que as águas daquela cidade eram más e a sua terra era estéril. Então eles não tinham como se sustentar plantando aquilo que eles precisavam para a sua subsistência. Então, Deus, por meio de Eliseu, faz um milagre. E aí então as águas daquela cidade se tornam apropriadas, se tornam puras, e a terra também deixa de ser estéril.
E aí nós vemos lá no versículo, a partir do versículo 19, do capítulo 2 de 2 Reis. Assim diz o Senhor: sararei a estas águas, e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra de Eliseu, que Eliseu tinha falado. Então, Deus é quem sustenta o seu povo. E vimos também um outro milagre, lá em 2 Reis capítulo 4, versículos 6 e 7. Nós vimos ali uma viúva, e ali no seu lar, Deus realiza um milagre por meio do profeta Eliseu. Ela tinha uma botija de óleo, de azeite, né? Então ela tinha apenas uma botija de azeite, e daquela botija, todas as outras vasilhas que ela tinha e as que ela tinha pego emprestadas também, elas foram cheias de azeite. E aquele azeite foi suficiente para que ela pagasse a sua dívida e se sustentasse também por muito tempo. Então, Deus é o que sustenta o nosso lar. Também vimos que Deus é quem sustenta a nossa vida. Nós vimos ali Deus realizando um milagre por meio do profeta Eliseu, concedendo que a mulher sunamita, que era estéril, não podia ter filhos, então Deus faz um milagre na vida dela, ela fica grávida e dá à luz um filho. E posteriormente, quando aquele menino ainda criança, ele acaba morrendo. Mas aquele menino já morto, Deus realiza um outro milagre. E por meio do profeta Eliseu, aquele menino é ressuscitado, né? Então, 2 Reis capítulo 4, versículos 16 e 17, concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. E ali mais adiante, depois desceu e andou naquela casa de uma parte para outra e tornou a subir, e se estendeu sobre ele, sobre o menino. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. E ali o relato da ressurreição do menino que foi ressuscitado. Mas Deus é quem nos dá a vida e quem sustenta a nossa vida. É isso que nós vimos através desse milagre na vida da mulher sunamita e do seu filho. E depois nós vimos, Deus tem o poder de curar-nos de toda a enfermidade. Nós vimos isso na vida de Naamã. Nós aprendemos que os milagres têm o objetivo não somente do benefício a quem o recebeu, mas o de que leve a crer no verdadeiro Deus, não só que cura, mas que principalmente salva. A gente vê isso bem claramente na vida de Naamã. E aí então, quando Naamã ouve ali a mensagem do profeta, a gente viu que ele não queria obedecer, mas ele acabou convencido pelos seus servos. Ele vai ali até o Rio Jordão, banha-se 7 vezes, e a palavra de Deus diz lá em 2 Reis capítulo 5, a partir do versículo 13, que a sua carne tornou-se como a carne de um menino. Ele que era leproso, e a lepra não tinha cura naquela época, mas a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Mas o principal, a bênção maior foi a sua salvação. A gente vê no final do capítulo, ele mesmo declarando, Naamã declarando para o profeta: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Ele declarando ali que vai adorar somente ao Deus de Israel, que é o único Deus verdadeiro. Então não só ele foi curado da sua enfermidade, mas ele foi também curado do seu pecado. Ele foi salvo pelo poder de Deus.
E dando continuidade ao nosso estudo, nós devemos confiar no Senhor nosso Deus, quando o inimigo tentar nos fazer parar. Então devemos confiar no Senhor nosso Deus quando o inimigo tentar nos fazer parar. Nós vemos lá em 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8, que o rei da Síria, ele fazia guerra contra Israel. E ali no comecinho do capítulo, a partir do versículo 8, nós vemos que o rei da Síria, ele preparava várias emboscadas, várias situações ali para prender ou capturar o rei de Israel, montando ali os seus soldados, os acampamentos, e por diversas vezes, o texto fala que por diversas vezes não deu certo. E todas essas emboscadas que ele preparou não deram certo. E o motivo era porque o profeta Eliseu, ele avisava, conforme a palavra de Deus chegava até ele, avisando de tudo isso, ele ia lá, avisava o rei de Israel, e o rei de Israel passava por outro caminho, ele era livrado dessas emboscadas. De modo que o rei da Síria, ele questiona os seus soldados e chega a pensar que alguns daqueles soldados estavam traindo ele, avisando o rei de Israel. Mas um daqueles soldados conhecia a fama ali do profeta Eliseu e sabia que era ele que estava avisando o rei de Israel. Vamos ler ali a partir do versículo 12, essa situação. Vamos ler então 2 Reis capítulo 6, dos versículos 12 até o versículo 20. 2 Reis capítulo 6, versículos 12 ao 20. E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segue-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que quando eles a Samaria, disse Eliseu. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: o Senhor, ó Senhor, abre a estes olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. Amém? Então, confie no Senhor nosso Deus quando o inimigo tentar fazer você parar. Então, o rei da Síria, com seu exército, chegou até a cidade
chegou até a cidade de Dotã, e ele queria fazer o profeta Eliseu parar. Ele estava ali empenhado em fazer o profeta Eliseu parar e atacar o povo de Deus, atacar o rei de Israel e o povo de Deus. Mas Deus estava a proteger fielmente o teu servo. E então nós vemos ali a atuação de Deus, a proteção de Deus sobre o seu servo. Então, versículo 16: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então, nós sabemos que o nosso inimigo tem tentado impedir o avanço do reino de Deus. Mas graças a Deus o inimigo não pode nos fazer perder a salvação. E por isso se esforça para nos fazer parar, nos fazer cair, e para que o cristão tenha uma vida fracassada, para nos tornar inúteis para o reino de Deus. É isso que o nosso inimigo trabalha para fazer. Então, duas coisas que o inimigo, por meio de como o inimigo trabalha para nos fazer parar. O inimigo nos tenta para nos fazer cair em pecado. Então, Satanás, o nosso inimigo, ele está trabalhando para nos fazer pecar, para nos fazer cair e para que a gente não consiga obedecer a palavra de Deus e fazer a vontade de Deus, para que a gente perca as bênçãos de Deus. Mas lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, está escrito assim: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Então, nós podemos suportar, nós podemos ficar firmes diante das tentações que nós sofremos a cada dia, confiando no nosso Deus. E a palavra de Deus nos dá a promessa que fiel é Deus, e Ele não permite que nós sejamos tentados acima do que nós podemos. Nós podemos realmente suportar a tentação e ser fiéis e obedientes ao nosso Deus com a ajuda de Deus. E uma outra forma que o inimigo ataca para nos neutralizar e não conseguimos fazer a vontade de Deus. Ele nos ataca para nos neutralizar e não conseguirmos fazer a vontade de Deus. Então, Satanás, ele quer que nós paremos, ele quer nos fazer parar. Ele quer que nós tenhamos medo, ele quer que nós nos sintamos inseguros, ele quer nos parar de diversas formas. Então, certamente todo o nosso esforço e capacidade não são suficientes para vencer os ataques do inimigo. Mas com o poder e a capacitação de Deus, que Deus nos dá, e por meio do seu Espírito que habita em nós, e por meio da sua palavra, nós somos tornados por Deus capazes de suportar, de vencer os ataques do inimigo. Então, muitas vezes nós ficamos com medo, ou inseguros, ou nós ficamos preocupados com o que as pessoas vão falar, e muitas vezes essas coisas nos param, se tornam um impedimento para que a gente possa fazer a vontade de Deus, para que a gente possa servir a Deus. Mas em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, está escrito assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E lá em Tiago capítulo 4, versículo 7, está escrito assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós precisamos
nos submeter à vontade de Deus, obedecer à palavra de Deus. E estando firmes, obedientes à palavra de Deus, vamos resistir aos ataques do inimigo e ele fugirá de nós, por causa do poder e da proteção e da capacitação do Senhor em nossas vidas. Então, Deus nos torna capazes de vencer todas as armadilhas e enganações do inimigo. Deus nos envia os seus anjos a nos livrar e proteger. Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Então, assim podemos ter vitória e podemos sim ser cristãos fiéis ao nosso Deus. Amém? Mas o maior e mais abençoador milagre é o da presença de Deus em nossas vidas. Deus está conosco. Então, o cuidado de Deus é muito maior do que o que podemos ver. O cuidado de Deus é invisível, mas também é real. Deus tem feito e agido muito mais do que o que a gente vê e do que a gente sabe. Isso é uma realidade. Então, quando nós olhamos para o versículo 16, do capítulo 6 de 2 Reis, o profeta Eliseu declara: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E aí então ele ora e pede para que Deus mostre ao seu servo ali o que Deus está fazendo. E ali o ajudante de Eliseu, ele vê ali um grande exército que Deus havia enviado. Esse exército ali cercava a eles, a toda a cidade. Era um exército de cavalos de fogo. E aí então os anjos de Deus estavam protegendo ali os seus servos e protegendo toda a cidade. Era um exército muito mais numeroso do que o exército do inimigo. Então, lá em Salmos capítulo 3, versículo 8, está escrito assim: a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. E em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, está escrito: porque andamos por fé e não por vista. Então podemos ter certeza de que Deus está ao nosso lado, Ele está conosco, Ele nos protege, Ele nos abençoa, Ele cuida de nós de maneira invisível, mas real. E que Ele tem feito muito mais por nós do que o que nós temos percebido. Mas certamente Deus tem feito tudo o que é necessário para o cuidado das nossas vidas e para que nós possamos servir a Ele fielmente e cumprir com o plano dEle em nossas vidas. Então podemos realmente ser fiéis, fazer o nosso melhor para Deus, porque Deus é conosco a todo momento. Amém? E só mencionando aqui alguns versículos aqui no final, a gente vê versículos 21 e 22, o rei de Israel, na verdade o exército é ferido por cegueira. Eliseu ele ora a Deus e pede para que Deus mande uma cegueira para todo aquele exército do rei da Síria. Aquele exército é tomado por uma cegueira, todos eles. Então Eliseu conduz aquele exército a uma outra cidade, a cidade de Samaria. Eles saem de Dotã e vão até a cidade de Samaria, e ali eles são conduzidos para dentro da cidade. E chegando ali, o rei de Israel, ele logo questiona o profeta e fala: não, devemos matá-los, devemos destruir esse exército. Mas o profeta Eliseu declara que aquele exército não deve ser maltratado. Então nós vemos ali a proteção de Deus, o cuidado de Deus sobre o seu povo, mas a misericórdia de Deus sobre o exército inimigo. E aí então ele pede para que o rei de Israel peça para servir alimento, pão para aqueles homens e água. E aquele exército é alimentado, é tirado ali a sua cegueira e eles voltam em paz para o seu Senhor, para o rei da Síria. Então, aquela guerra ela é sanada por meio de uma atitude de paz, pelo bem
que Deus realizou naquela situação. Então, isso nos faz lembrar de Provérbios capítulo 25, versículo 21. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim lhe amontoarás brasas sobre a cabeça, e o Senhor te retribuirá. Então, se é que nós podemos dizer que temos algum inimigo, nós podemos realmente vencer esse inimigo fazendo bem para ele. E aí nós vamos ganhar o coração, ganhar a amizade daquela pessoa, fazendo bem para aquela pessoa. E tem uma promessa também aqui nesse versículo, que Deus nos retribuirá. Mesmo se alguém fez o mal para nós, nós vamos retribuir com o bem. E o bem que nós fizermos para aquela pessoa vai contribuir para que ela fique de bem para conosco. E Deus irá nos retribuir por todo o bem que nós fizermos. Interessante que o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 12, versículos 20 e 21, ele repete esse versículo, o mesmo versículo, mas ele acrescenta ainda no versículo 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, que as nossas atitudes sejam de fazer o bem para aqueles que nos fazem o mal, para aqueles que procurarem prejudicar as nossas vidas, que nós possamos retribuir com o bem. E aí nós vamos poder contar com a ajuda e a bênção de Deus, e Deus nos retribuirá. Então, que possamos fazer o nosso melhor para Deus em todas as áreas da nossa vida, e quando também servindo ao Senhor. Em Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24, está escrito assim: e tudo quanto fizerdes, fazer de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Então, que possamos fazer de todo o nosso coração, tudo que nós fizermos, que nós possamos fazer de todo o coração, ou seja, fazer o nosso melhor, e fazer o nosso melhor como ao Senhor. Que nós possamos, em tudo que nós fizermos, fazer como se nós estivéssemos fazendo para Deus, que possamos fazer o nosso melhor para Deus. Existe a história de um homem que ele foi contratado para pintar um barco. E enquanto ele pintava aquele barco, ele percebeu que estava em uma parte dos fundos do barco, havia uma fresta, havia ali um vazamento. E aí então ele decidiu consertar aquele vazamento, consertar aquele defeito ali. E ele não tinha, apenas foi a sua atitude de fazer ali o melhor e de consertar aquele defeito ali. Foi um trabalho a mais que ele fez, mas ele nem pensou em cobrar nada a mais. Então ele terminou o seu serviço, recebeu o seu dinheiro e foi embora. Mais interessante que uma semana depois, o proprietário daquele barco procurou o pintor e o presenteou com uma quantia em dinheiro, uma boa quantia em dinheiro. E aquele pintor ficou bem surpreso e falou para o dono do barco: poxa, mas o senhor já me pagou pela pintura do barco. Então o dono do barco respondeu para ele: isto não é pela pintura, é por ter consertado o vazamento do barco. E aí então o dono do barco explicou para ele: na verdade, meu amigo, quando eu pedi a você que pintasse o barco, esqueci de mencionar que havia ali um vazamento, um grave vazamento, um pequeno, mas grave vazamento. 3 dias depois, meus filhos, sem me avisar, saíram para uma pescaria em alto mar. Eu não estava em casa naquele momento e fiquei desesperado, pois eu sabia que o barco podia afundar. Então você não imagina o alívio, falou o dono do barco, e minha alegria quando vi os meus filhos retornarem sãos e salvos. Então examinei o barco e constatei que você havia consertado. Você evitou que os meus filhos corressem grande risco de morte.
Então, o dono do barco agradeceu muito aquele homem. E então, lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, está escrito assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, esse homem tinha feito mais do que o seu trabalho, pois simplesmente quis fazer o seu melhor. Então, que possamos também fazer o nosso melhor para Deus. Vamos orar nesse momento. Nosso Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor por Tua proteção em todos os momentos, pela Sua capacitação para Te obedecer e Te servir, ó Deus. Nós agradecemos também por Tuas muitas bênçãos, Senhor, em nossas vidas. Pedimos, amado Deus, nosso Senhor, que nos ajude a termos a disposição de fazer o melhor para o Senhor, servindo uns aos outros e obedecendo ao Senhor por Sua palavra. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos abençoe e nos use para que o Teu nome seja em nós honrado e cada vez mais pessoas venham conhecer ao Senhor Jesus Cristo como Salvador, por meio de nossas vidas. Pai maravilhoso, nosso amado Deus, é o que nós pedimos e agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, agradeço então todos que acompanharam esse estudo. Espero que realmente seja uma bênção para a sua vida. E a semana que vem nós teremos um novo estudo. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém?